Não sei falar sentada, viu? Então, muito obrigada por estar aqui. Eu quase me escondi, fui embora, porque meu nome foi citado e eu não vou corresponder a tudo isso, não dá. Não é? Então, vamos lá, tranquilamente, falar de algumas coisas que talvez despertem a nós, pelo menos, um sentimento da necessidade de mudar. Minha fala vai ser isso. Nós temos necessidade de mudar. Não dá para continuar do jeito que está. Mas se a gente não admitir o esgotamento histórico de um tipo de formação, nós não conseguimos romper essa formação, porque o nosso grau de alienação de um lado, os nossos graus de disputa de outro, nem sempre nos deixam dar um salto que nos permita ter uma ideia um pouco mais geral face a essas necessidades, inclusive considerando questões de valores e de ética que nós precisamos considerar. Fica sempre a questão, a pergunta para mim, né? Quer dizer, formar professor para quê? Primeiro assim, queremos formar professor? Não é? Porque nem sempre parece que querem formar professor. Né? Formar para quê, para onde, por quê, para quem e para quê? Né? Então, se professor é um profissional, ele é um trabalhador, não é? Ele tem uma função social específica, que o define. Não é? E isto nos leva a pensar nas questões que estão levantadas aqui para esse seminário. Quer dizer, qual é o perfil de um licenciando que pretende ser professor, porque, afinal, o curso de licenciatura é para formar professor. Claro que no nosso sistema universitário, você não é obrigado a fazer um curso de licenciatura e necessariamente ir dar aula. Você pode fazer outras coisas. Nós estamos num país onde essas escolhas são postas. Não é? Há países onde essas escolhas não são postas. Não é? Nem são postas para escolher o curso superior. Não é? Então, nós temos que pensar sobre isso, mas nós temos que pensar sobre isso não da forma como normalmente, me parece, a gente funciona na academia. Eu fui daqui, né? A gente vai do abstrato para o concreto. Não é? E não do concreto para o abstrato, reconstruindo o concreto, teorizando para voltar ao concreto. Nós não fazemos esse movimento. Nós trabalhamos muito num mundo idealizado, mesmo quando nós discutimos que estamos discutindo uma perspectiva transformadora, nós as discutimos do abstrato para o abstrato. Não é? E lidamos muito pouco com a realidade social, com a realidade educacional, com dados, né? E com a associação de conhecimento de realidades específicas, que nos permitem, talvez, ter uma compreensão um pouco diferente. Né? Então, se queremos formar professores, a primeira pergunta é o que significa ser um profissional do ensino. Nós não podemos negar que um professor é um profissional do ensino. A ideia de chamar de educador, tio, tia, quer dizer, esvazia o valor do professor. Esvazia a ideia de um profissional de uma área específica que tem que ter força enquanto um profissional com profissão estabelecida, com consenso social e que tem um valor e que o define de modo diferente de outros. Nós temos que assumir alguma coisa de que formar professor é diferente de formar um físico, é diferente de formar um sociólogo e é diferente de formar um crítico literário. São funções sociais diferentes, são profissões diferentes. Não é? Então, nesse sentido, nós temos que nos perguntar, quer dizer, o que significa formar ou ser um profissional do ensino? Não é? Eu penso, e aí vocês podem discutir, porque isso vai ter a ver com perfis que nós podemos pensar de formação de professores, que é aquele que deve prover instrução, né? Criar ambiência de aprendizagem, saber criar ambiência de aprendizagem e desenvolver formação humana em valores, atitudes e nas relações interpessoais. É complexo. Portanto, é uma formação complexa. E uma formação que demanda uma coisa que nós não fizemos até hoje, integrada e não fragmentada em partes, sem relação, né? Um currículo que
Normalmente você entra no currículo, o professor, você pergunta, nas pesquisas a gente vê isso, não é? Qual é o papel da sua disciplina aqui? Ah, ele não sei, eu vou lá, eu dou a minha disciplina. É o olhar só da disciplina, tá certo? E não o olhar para um conjunto formativo que deveria dirigir, tá certo? Todos o conjunto de formação, integrar o conjunto de formação desejável para cada instituição que teria o seu ethos, né? Teria o seu ethos, mas que sabe o que quer fazer, né? E que todos possam trabalhar coletivamente, o que é uma dificuldade na universidade pela estruturação fragmentada que nós temos em departamentos, disciplinas. Não é? Quando nós acabamos com a cátedra, a ideia era trabalhar departamentos integrados e integráveis, e, no entanto, nós até hoje continuamos com o titular como se fosse um catedrático. Ou seja, superação cultural, tá certo? De situações é uma questão muito difícil e que só quando ela é assumida coletivamente, né? Na ruptura com a alienação do nosso cotidiano e das formas culturais com as quais nós trabalhamos, é que nós podemos ir avante. Quem pode fazer isso com muita força? Ou quem poderia fazer isso com muita força? Claro que é o pessoal acadêmico, que poderia, com a sua força intelectual, parar e pensar o que tem isto a ver com o concreto da realidade social e como é que eu posso reinterpretar isto para fazer formações. Né? Então, esse é o grande desafio que nós temos nas licenciaturas. Pedagogia é uma licenciatura, por isso eu não trato à parte. Tá? É uma licenciatura. Está definido lá nas diretrizes curriculares nacionais da pedagogia. Ela é essencialmente uma licenciatura, com algumas funções de formação em paralelo, ou em complementação, ou conjuntamente. Mas a função essencial é formar professores para a educação infantil e o ensino fundamental, primeiros anos. E se os cursos e licenciaturas em pedagogia não fizerem isto, quem que vai fazer? Ninguém. Quando eu olho os resultados da ANA, eu fico assustada, não é? A ANA é a Avaliação Nacional de Alfabetização. Mais de 2.500 milhões de alunos avaliados em mais de 50 mil escolas públicas, onde se constata que 45% desses alunos chegam ao terceiro ano sem saber escrever uma frase correta. Numa análise disso, o professor César Calegari diz o seguinte: essas crianças já estão condenadas à exclusão. Porque se elas não formaram as sinapses e as condições de aprendizagem aqui, elas terão sempre um patamar de possibilidades de desenvolvimento menor. É disso que nós estamos falando aqui. Formar professores bem formados, tá certo? E não pense que formar professores bem formados é formar só em técnica, mas é não desprezar a técnica. Né? Nós, a Guilmar Namuc tem uma frase, que a gente jogou a criança com a água do banho, né? Fora. Quando nós optamos por ficar formando apenas teoricamente, sem relacionarmos a vida concreta, as condições concretas da história, as condições concretas de desenvolvimento social e as condições concretas das escolas e das suas demandas. Então, a questão é exatamente, né, é prover uma formação que responda a determinados contextos e determinados níveis educacionais, né, com uma compreensão da criança e do desenvolvimento humano, integrar formações teóricas com práticas sociais e educacionais, integrar os fundamentos da educação às metodologias e práticas educacionais e utilizar formas de comunicação didática em consonância com os meios tecnológicos disponíveis na sociedade. A palavra é integração. E essa integração é que nós temos dificuldade de fazer. Né? Nós trabalhamos muito bem os fundamentos da educação. Mas a gente se pergunta, um professor que trabalha história da educação, ele não poderia, no contexto onde ele está atuando, levar os seus alunos a refletir a relação da construção da história da educação nacional em geral
com a construção da história da escola na região em que ele está? Por isso, as práticas como componentes curricular adquirem a sua importância para qualquer uma das disciplinas formativas. E isso vai demandar dos professores universitários que atuam nas licenciaturas uma revisão pessoal, né, da colocação dos seus conhecimentos e da articulação dos seus conhecimentos. É disso que nós estamos falando e não vai ser fácil, né? Eu vou fazer aqui uma exposição de alguns dados para balizar um pouquinho isso que eu estou falando. E me desculpe a Marinês, eu baseei os meus dados no Anuário da Educação Brasileira, 2017, o processamento dos microdados, seja do INEP, da PNAD. Eu tomei os dados dele lá apenas como foco, porque para onde nós formamos os nossos licenciados? Temos que saber. Né? Muitos dos licenciandos, e isso também as pesquisas mostram, eles não conhecem nem a estrutura da educação brasileira. Não sabe como é que o ensino brasileiro se estrutura nos seus diferentes níveis, nichos e formatos, tá certo? E eles não se situam como professores numa rede, num sistema educacional, né? Então, é esta diferenciação que nós temos que fazer entre uma formação teórica sólida, de fundamentos e de perspectivas sociais e educacionais, com práticas profissionais consistentes, que possam transformar realidades. Não vai ser com discurso que nós transformamos realidade. Aliás, Marx é um mestre, né? Palavras não mudam o mundo. O que muda o mundo são as ações. Então, vamos percorrer aí um caminho para ver se a gente se situa um pouco. Na verdade, eu pensei o seguinte, é um cenário para o qual nós formamos professores. É um cenário nosso como ponto de partida. Ele não é um cenário fixo, ele vai se transformando. Mas quando a gente fala em educação básica, nós temos que ter a consciência que nós falamos da educação infantil, que nós falamos do ensino fundamental, com suas duas fases, que nós falamos do ensino médio geral, que nós falamos do ensino médio técnico, que nós falamos da educação de jovens e adultos, minimamente, né? Todas essas são espectros em que professores irão atuar, né? E o que nós temos hoje na educação brasileira, né? Hoje nós temos dados de 2015, né, que a escolaridade do brasileiro é de 10,1 anos. Né? O que significa o brasileiro, em média, ter 10,1 anos? E a variação é pequena, tá certo? Significa que eles chegam, quando muito, até o primeiro ano do ensino médio. É isso que significa. Então, no nosso nicho da educação superior, nós somos uma elite. E uma elite muito pequena, que precisa começar a desdobrar os seus olhares para o social, para o mundo educacional. Né? Vejam bem as matrículas na educação básica. Né? São 48.796.512 alunos, sendo que a maioria, a grande maioria, 39 milhões, mais de 39, estão na escola pública. E 9 milhões estão na escola privada. E nós temos aqui por nível socioeconômico. Quanto que estão de nível socioeconômico, né? Muito baixo e baixo, onde eles estão, né? Não estão na rede privada, é claro. Claro que isso é proporcional também a quem é um cruzamento de dados aqui, né? De nível muito baixo e baixo, isso tem uma definição, evidentemente. Pessoal que tem renda familiar de um salário mínimo ou menos. Né? No nível médio, baixo e médio, 30% do total desses alunos. Desses, 36,5% está na rede pública. Né? No alto, nós vemos que começa a aumentar na escola privada. No alto e médio alto, tem pouca gente na rede pública e muita gente na rede privada, né? E muita gente sem informação. Isto aqui é que é grave. Né? Pessoas, eu vou dizer um pouco, dado o nível de analfabetismo funcional, que eu vou mostrar, que é alto nesse país, tá certo? Provavelmente são pessoas que não sabem responder.
mesmo sendo funcionários públicos, estaduais ou municipais, né? Então, deixam o questionário sem resposta. Esse é um dado que precisaria ser analisado. Por que nós não temos essas respostas, uma vez que censo escolar é obrigatório, que declarações da PNAD são obrigatórias, que as pesquisas do IBGE, censitárias ou amostrais, são feitas em domicílio, não é? O que determina isso? Bom, na educação infantil, nós temos 7 milhões, quase 8 milhões, no ensino fundamental, 28 milhões, não é? E no ensino médio, 8 milhões. Tá? Vejam a dramática diferença, tá certo? Entre o ensino fundamental e o ensino médio, claro, isso é matrícula presente, mas a passagem do ensino fundamental para o ensino médio, tá certo, está sendo um drama. Mas nós sabemos também que 20% dos alunos do ensino fundamental não terminam o ensino fundamental. Daí a média de escolarização do brasileiro, né, que fica mais ou menos em torno de 10 anos. Ou seja, a trajetória dos nossos alunos na escola básica é uma trajetória dramática. A maior parte da nossa população acaba não tendo direito à aprendizagem, que é um direito subjetivo, tá certo? É um direito garantido na nossa Constituição, mas, sobretudo, é um direito humano. Então, nós temos problema no atendimento, porque na creche nós temos 30%, nós temos um bom atendimento de 4 a 5 anos, de 6 a 14, e jovens de 19 anos que conseguiram concluir o ensino médio, só 58%. Então, eu estou chamando muita atenção que alguma coisa acontece na trajetória, tá certo, desses alunos na educação básica, e que quem chega no ensino superior é uma elite, né, que constitui 16%, né, dos nossos jovens que poderiam estar no ensino superior. É um drama, né? No meio desse drama, nós temos a questão dos fatores que estão sendo e serão discutidos aqui, que é a atratividade da carreira, tá certo? Que tem que ser digna, tá certo? Que é as condições de trabalho dadas a esse professor nas redes públicas, especialmente, porque, vejam, é o grande volume do povo que está na rede pública, né? E, sobretudo, é a própria valorização geral deste profissional, que deve ser tratado como um profissional, né, com a dignidade que ele merece. E qual o cenário, então, dos docentes? Né? Nós temos aí 2 milhões e pouco de professores na educação básica. Com formação superior, 76%. Com ensino médio normal, 18%. Só com ensino médio, 5%, praticamente. E com ensino fundamental ainda tem lugares onde se recorre a pessoas que têm um só ensino fundamental para trabalhar na educação, né? Então, dada a heterogeneidade deste país, isso aqui precisaria ser desdobrado um pouco por região, mas eu estou dando um grande panorama, porque eu quero que a gente pense um pouco o que está acontecendo na educação básica brasileira, que está excluindo grandes parcelas de nossas crianças e jovens, né, no seu progresso de aprendizagem, né, e que isso condiciona realmente para elas muitos limites sociais, né, que nós precisaríamos superar. Na área da educação, eu quis pensar a ideia da relação entre os ingressantes e os concluintes. Vejam que a rede privada é sempre muito maior que a pública em termos de matriculados, né? Ela realmente, se nós formos na pesquisa dos docentes em exercício, mais de 80% desses docentes vieram da rede privada. Eu quero chamar muito a atenção a isto, porque eu não estou preocupada muito com as instituições públicas, honestamente falando. Acho que elas têm um papel e elas terão que ter a dignidade de pensar este papel. Eu estou preocupada com as instituições privadas, com o tipo de formação que elas estão oferecendo, porque realmente é muito difícil você ter uma ideia de tudo que elas estão fazendo e de como elas estão fazendo, dado o volume
que elas abrangem, né? Que elas abrangem. E a gente vê que dos ingressantes, em 2012, que poderiam fazer o curso em 3 anos e meio, 4 anos, vejam quantos concluem. Na rede pública, uma proporção pequena, né? Então, os que ingressaram em 2012 poderiam concluir em 2014 ou 2015, né? Quer dizer, entre os 601 mil e saem 83 mil. A mesma coisa na rede privada. Claro que isso é um panorama um pouco típico do nosso ensino superior, né? Que é uma questão que tem que ser pensada como é que o nosso ensino superior também está estruturado nas suas ofertas e que talvez deva merecer aí alguma reflexão. Mas realmente a contribuição de concluintes da rede privada é praticamente o dobro das concluintes da rede pública, né? E aqui a proporção de docentes com formação superior compatível com todas as disciplinas que lecionam. A Marinês apresentou dados mais detalhados, que vocês poderão, então, se aprofundar nele. Mas vejam, no Brasil, tá certo? É 46% que tem a formação na licenciatura X e lecionam a disciplina X, né? Ou disciplinas semelhantes, por exemplo, biologia e ciências, né? No Norte e Nordeste, essa aproximação é de 33%. No Nordeste, desculpa, no Nordeste é 24%, o Sudeste é 63%, o Sul 46% e Centro-Oeste 43%. Então, quando a gente diz que faltam professores, faltam mesmo. Talvez não faltem licenciandos, tá certo? Mas faltam professores. Basta analisar, por exemplo, a nossa rede pública e nós vamos ver que grande parte de disciplinas do ensino médio não são dadas por professores titulados, são dadas muitas vezes por professores a quem se recorre. E há escolas de ensino médio estadual que ficam sem o professor o ano inteiro, tá certo? E os alunos vão para outra série sem ter tido a disciplina, porque ele teria que ter tido direito e não teve. Sociologia, por exemplo, não tem professor. Filosofia, não tem professor licenciado. Praticamente inexiste, né? Se você for considerar o volume populacional, né? E isso é um exemplo daquilo que nós inventamos abstratamente, sem olhar as condições existentes de formação, tá certo? Coisas que deveriam andar casadas, né? Com um estímulo de política integrada, política educacional integrada, que é o que ainda nós não tivemos neste país. No meu entender, eu gostei muito de ver a exposição da Marinês, que me parece que há uma integração naquilo que eles estão propondo, mas nós vamos discutir isso. Ela disse que eu vou brigar muito, mas enfim, né? Chegamos lá. O rendimento médio vocês já viram, eu não vou tocar, porque essa é uma questão que me permitam dizer, tá certo? Eu não entro nessa discussão de que o rendimento médio, o salário, não tem importância na valorização do professor. Tem, sim, a maior importância, tá? Porque o salário determina a dignidade de condições de vida, tá certo? Então, nesse sentido, eu acho que a questão da discussão dos planos de carreira e do financiamento da educação, tá certo? Será de suma importância para o futuro da educação no Brasil, né? Sendo que a discussão do financiamento tem que estar articulada às proposições concretas que nós temos para o conjunto das redes e cada uma delas. Esse encargo cai, no fim, para municípios e estados. E a maior parte dos impostos fica com o governo federal. E onde o governo federal investe, em sua maioria? No ensino superior, né? A parcela é muito pequena que vem para a educação básica. Então, nós temos aí distorções no financiamento da educação que não serão fáceis de superar, né? Está em discussão o custo aluno, qualidade, e eu espero que essa discussão acabe com um bom fundamento e que provoque realmente algumas mudanças
nas relações de financiamento entre a União, Estados e municípios, porque o nosso regime de colaboração, definido em Constituição, ele não vem sendo realizado, né? Aliás, eu sempre digo que as políticas educacionais gerais são feitas por soluço, né? Teve um grito lá adiante, eu resolvo. Outro grito lá adiante, eu resolvo. Eu sou contra, eu resolvo. Entende? Então, assim vai. Não é assim que se faz política educacional. Política educacional deveria ser política de Estado, de longo prazo e de longa vigência, porque as nossas coisas demoram pelo menos 2 gerações para se estruturarem. E nós não levamos em consideração isso. Cada um que entra lá, muda. Cada um que entra lá é o Deus que deve resolver as coisas. Nós não temos nem consistência, nem continuidade até aqui nessas políticas, né? Sempre estamos apagando incêndio. Então, nós temos o quê? Temos que reconhecer a situação de grandes carências na educação básica, né? Segundo, que a formação de professores, nesse contexto do qual eu falei, e nas perspectivas que eu coloquei aqui no início da minha fala, ele tem que ser aprimorado, né? Tem que ampliar em áreas com demanda, né? E temos que criar, sim, licenciaturas interdisciplinares. Por que não? Né? Nós temos experiências internacionais que nos mostram que professores interdisciplinares, eles são muito efetivos, porque eles podem se dedicar a um estabelecimento de ensino. Eles não precisam ficar correndo daqui para lá e de lá para cá. Só que eles não podem dar 40 horas de aula. Eles teriam que ter o espaço de formação, e isso está garantido pela lei do piso salarial nacional, que prevê que se tenha 1/3 do tempo de contrato do professor para outras atividades que não em sala de aula, né? Só que quando a gente verifica alguns, especialmente municípios e alguns estados, esse 1/3 foi deixado livre para o professor fazer em casa, né? Então, como se fosse um aumento de salário, então você vai para casa. E a gente não sabe bem o que está acontecendo com esse professor ficar em casa, que é uma questão que a gente vai discutir. Quando que na maioria são professoras, e elas respondem pelo lar, pelas crianças, pelas coisas. Não sei se em casa ela poderá corrigir prova ou preparar uma aula, mas não fará certamente uma parte da formação continuada que poderia ser feita, tá certo, num tempo escolar em que o professor não estivesse em sala de aula, né? Nós temos que melhorar a carreira do magistério, então, sem dúvida, primeiro, para dar valor a este profissional, segundo, para criar uma maior atratividade nessa carreira, e eu estou falando de carreira, tá certo? Quer dizer, quando nós fizemos o estudo da atratividade da carreira, tirando uma amostra em todo o país de alunos do último ano do ensino médio, né? O que eles diziam? Não era o salário inicial que eles questionavam, era a possibilidade de progresso pessoal, tá certo, na carreira de professor. Hoje a carreira de professor não tem essa ideia de um progresso pessoal para ficar como professor. Ele, para sentir que ele está subindo na carreira, ele vira diretor ou supervisor, entende? Mas não como professor em sala de aula, certo? Nós precisaríamos pensar um pouco nisso, né? E rever essa questão das políticas dos planos de carreira. E nós temos necessidade de políticas educacionais integradas, né, com foco nesse nível educacional, educação básica, né, e com foco na formação de professores e nos apoios que seriam necessários para que licenciandos pudessem ter uma formação digna de um profissional professor, né, como eu falei no início. Bom, há um reconhecimento nacional, pelo menos nos discursos, né, da necessidade de valorização do magistério e de mudar a formação de professores, dar dignidade à carreira docente e garantir financiamento adequado. Isso aparece no Plano Nacional de Educação, que é de 2014 a 2024, viu, Nilson? Porque houve um atraso, então a vigência dele não é 2011, né? Ficamos 3 sem plano.
Está nas suas diretrizes, especialmente nas metas 13, 16, 17, 18 e 20, e suas estratégias, que valem a pena ser estudadas, tá certo? E na formação dos docentes. Teve um desdobramento do PNE muito direto na questão da formação dos docentes, né? Porque toda aquela discussão, mobilização que houve em torno do PNE, houve uma forte participação da ANFOP, da ANPED, das associações de educação, né? E isso está muito fortemente colocado, não só no PNE, mas desdobrou-se no CNE, que vai cumprir a meta de qualificação e valorização docente, está no PNE, tá certo? No Plano Nacional de Educação, eles elaboraram um parecer analítico, fundamentando a necessidade de mudar, na verdade, e fizeram a resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação, 2015, um documento é de junho de 2015, outro é de julho de 2015, com as diretrizes novas para a formação inicial e continuada de professores, né? Então, já há esse reconhecimento e há proposituras legais para isso, né? O que o parecer... Tem um tempo? Então tá. O parecer do Conselho Nacional de Educação, votado pelo Conselho Pleno do Conselho, de 2015, ele analisa dados sobre as condições das redes educacionais, um pouco do que eu falei aqui, né, também do que a Maria Elisa colocou. É um documento que eu recomendaria que os senhores lessem, porque é uma análise interessante da política educacional e da política de formação de professores, tal como ela vem se desenvolvendo até aqui, né? Finalizadas as análises, é a primeira vez que eu vejo um parecer do Conselho Nacional apoiado em dados, tá? E numa análise de realidades, a partir de dados trazidos pelas pesquisas. Mas não só são dados estatísticos, são dados também de investigações qualitativas, que estão alicitadas, né? Então, eles reconhecem os problemas evidenciados pelas pesquisas quanto aos currículos de formação de professores nos cursos de graduação, portanto, nas licenciaturas, né? Não está falando de ensino médio. E o que as pesquisas têm mostrado? Tá certo? Currículos fragmentários, né? Eu estou falando do conjunto de escolas públicas e privadas, tá? De instituições de ensino superior públicas e privadas, né? Há 2 grandes estudos amostrais sobre isto, analisando o currículo, né? Que é oferecido de fato. Currículo, ou seja, disciplinas, ementas, bibliografia, né? Que, por incrível que pareça, às vezes você tem bibliografia que não tem nada a ver com a ementa proposta, tá certo? Nós não nos preocupamos com o currículo na universidade, essa é que é a verdade, tá certo? Porque o currículo tem que ter uma preocupação de articulação horizontal e vertical para que cada professor se insira no seu locus de trabalho, articulado com o que vem sendo feito, né? Nós encontramos currículos, por exemplo, que têm a mesma bibliografia, da primeira à última disciplina, a mesma, né? Então, é preciso pensar o currículo e cada instituição pensar o seu currículo de uma maneira orientada agora pela Resolução 2 do Conselho Nacional de Educação, que é mandatário. Por que é mandatário? Porque pela Constituição cabe ao Conselho Nacional de Educação decidir sobre currículos formativos, certo? Os conselhos estaduais de educação têm um papel complementar, né? De ampliar, de detalhar, enfim, tem esse papel, né? Há uma ausência nesses planos de trabalho das universidades, das faculdades que formam professores, da consideração de um perfil do profissional formado. Como eu comecei falando, para que você vai formar esse professor? Por quê? Para quem? Para onde? Que profissional é este? O profissional professor. Não estou falando de pedagogo, nem de físico, nem de químico, eu estou falando de professor, né? Então, há um predomínio de formação relativa ao conhecimento da área, tá certo?
A maioria dos currículos até aqui dedicava 9%, 10% para a área da educação, isso que a lei obrigava, tá certo? Por exemplo, o pessoal das licenciaturas nunca tiveram uma formação em História da Educação, nem nunca tiveram uma formação adequada em política educacional. Você não encontrava formações em avaliação educacional nesses currículos. Não é? No entanto, ele vai trabalhar com isso intensamente na sua vida profissional. E assim por diante. Então, os projetos políticos pedagógicos têm mantido o espírito do bacharelado. Não é? E pouca formação no conhecimento para o ensino. Então, aqui eu não estou discutindo, a formação para o conhecimento é muito importante. Sim, é muito importante. Quem me conhece sabe que sou uma pessoa que prestigio o conhecimento, porque eu acho que sem conhecimento não tem cidadania possível também, tá certo? E há uma distância entre as questões da teoria e da prática, né? No exemplo que eu dei, se você desenvolve uma disciplina como política educacional, tá certo? E você tem as teorizações da ciência política, isso é muito importante, conhecer a ciência política, tá certo? Naquilo que ela tem de essencial, mas olhar para a realidade próxima, né? E voltar da realidade próxima para a reconstrução dessa abstração que nós temos aqui nas teorias, né? E nós temos nos cursos, isso não nas universidades públicas, mas nas universidades privadas, uma redução, que eu não sei como chamar, nos tempos formativos. Ou seja, muitas horas dedicadas a seminários culturais que não têm a mínima programação, né? Vai no cinema, volta e conta o filme, pode ver. Tudo bem, é importante, entende? Mas tem que ter uma articulação com conhecimentos e formação, né? Não da maneira como é feito, né? Então, tem atividades culturais diversas, e com isso vão 1000 horas, tá certo? Então, realmente, é muito precária a formação do professor para ser um profissional. Entrar numa sala de aula, diante de adolescentes, de criancinhas, ou de jovens, tá certo? E conseguir, tá certo? Manejar a comunicação com eles, estabelecer esta comunicação com eles, criando uma ambiência de aprendizagem, tá certo? E fazendo com que eles se motivem para o conhecimento, se motivem para a leitura, se motivem para entender e saber pensar, né? Saber pensar, né? Não no vazio, mas fundamentado, tá certo? Numa investigação daquelas coisas que são importantes, que fundamentam o pensar humano, né? E os estágios, eu não vou falar sobre ele, porque, em geral, eles são muito mal planejados, mal orientados, mal avaliados. Nós encontramos instituições em que havia um coordenador de estágio para 100 alunos. Ou seja, todos os que estavam no curso naquele final de ano, né? Então, é uma questão para se pensar. Quer dizer, qual é a articulação dos estágios, né? E já existiu uma deliberação, uma resolução do Conselho Nacional sobre isso, dessa articulação do estágio com a educação básica e especialmente com a rede pública. Esse diálogo nem sempre é estabelecido, está certo que não há facilidades. Desculpe, nem de um lado, nem do outro. Muitas vezes eu perguntava, o coordenador falava assim, mas não dá particular. Eu falei, mas você foi lá na diretoria regional de ensino? Não sabia nem o que era isso, do que eu estava falando. Como? Você foi lá conversar com o pessoal, ver se há uma possibilidade de articular, estabelecer consensos, né? Como levar os alunos, né? Não, entende? Mas a priori já fala. O Estado, o pessoal do Estado não quer conversa comigo, mas não tentou, né? Quando tentou e não obteve resultado, parabéns, você tentou, tá certo? Foi lá. Saiu da sua cúpula aqui, né, confortável, e foi lá, né? Ou foi às escolas. Nós tivemos projetos maravilhosos aqui, a professora Selma Garrido, num projeto de estágio que ela tinha aqui para pedagogia, tá certo? Foi uma beleza, mas ela ia à escola, né? Ela não ficava sentada aqui na universidade, né? E nós temos experiências interessantes, né? Se vocês forem na região de São Carlos,
A diretoria regional de São Carlos articula-se com todas as universidades e faculdades da região e faz um projeto de trabalho ano a ano para os estagiários, junto com a universidade, falando junto, não é uma mandando na outra, nem a outra mandando na uma. Há muita coisa interessante caminhando. Então, mas nós temos um desafio a vencer, que está colocado aí. Bom, o que o parecer diz, né, do CNE? Bom, lá no PNE está colocado que é preciso reformular a pedagogia e os cursos de licenciatura, porque eles não estão correspondendo à qualidade necessária do profissional demandado para a educação. Está lá, tá certo? Decorrente disso, esse parecer diz o seguinte: a despeito das diferentes visões que existem sobre a formação de profissionais do magistério, veja a expressão que está sendo usada, tá certo? Os estudos e pesquisas já mencionados apontam para a necessidade de se repensar a formação desses profissionais. Nós estamos estagnados. Nós montamos esses cursos nos anos 30 e eles sofreram alterações que não mudaram essencialmente a sua vida curricular. Eles propõem compreender a docência como ação educativa e como processo pedagógico intencional e metódico, envolvendo conhecimentos específicos, tá certo? Isso aqui vai ser muito chamado na resolução, porque um professor tem que ter o domínio dos conhecimentos específicos com os quais ele vai lidar, né? Conhecimentos interdisciplinares e pedagógicos, né? Conhecimentos e apropriação de construções de valores éticos, linguísticos, estéticos e políticos, inerentes à sólida formação científica e cultural do ensinar a aprender. Veja, o foco é o ensinar a aprender. A socialização e construção de conhecimentos e sua inovação, em diálogo constante entre diferentes visões de mundo. Tá? Isso aqui diz da nossa nação. A nossa nação é uma nação aberta, onde cabem todas as religiões, todas as vinculações político-partidárias, todas as opiniões ideológicas. Ou seja, isto aqui tem a ver com a diversidade nacional e com aquilo que está colocado na nossa Constituição brasileira, né, de que nós temos que ter abertura à diferença, abertura à diversidade. Enfim. E depois vem a resolução do Conselho Nacional de Educação, só vou terminar, tá? Baseado nesse parecer. Então, sobre a concepção da docência, eles reapropriam aquilo que está escrito no parecer. Tá? E a formação inicial, evidentemente, proposta lá, visa qualificar a formação de professores. Tá? Dar identidade aos cursos de licenciatura. Portanto, os cursos de licenciaturas têm que ter proposta específica. Não é penduricalho de bacharelado. Tá? É um curso que tem sentido em si. Ele pode se articular, sim, com bacharelado, se articular com cursos tecnológicos ou outra modalidade de curso. Mas o seu projeto, ele tem uma trajetória específica, assim como bacharelados deverão ter uma trajetória específica, mesmo partindo da mesma base. Né? Estabelece a base nacional comum para a formação de professores. Não é? Assim como vai ser estabelecida a base comum nacional curricular, eles estão estabelecendo a base nacional comum. Tá certo? Qual é essa base nacional comum? Isso que dá a integração de todas as licenciaturas. Né? Todas as licenciaturas terão que trabalhar essa base nacional comum. 20% do currículo tem que ser de formação em educação, qualquer que seja a licenciatura. A vigência é a partir de 2018, julho de 2018. Fundamentos da educação. Eles desdobram os fundamentos da educação em outros artigos. Basicamente, é as questões ligadas à sociologia da educação, à política educacional, tá certo? A questão da psicologia da educação e do desenvolvimento humano, né? Conhecimentos de avaliação educacional, está tudo lá colocado, tá certo? Das didáticas e metodologias de ensino. E eles estabelecem 400 horas de prática
prática como componente curricular, que deverá fazer parte do currículo. Mas isso não é assim, você vai dar 400 horas de prática isolada. Isso não leva a nada. Novamente, seria uma separação teoria e prática. A concepção que está aqui, e tem documento falando sobre isso, tá certo? É uma concepção que qualquer disciplina pode ter uma vinculação com o contexto social vigente. Estudos de sociologia da educação podem levar ao aluno a análise de situações sociais, né, nas comunidades que estão no entorno das escolas. Por que não? Por que só ficar nas teorizações? Estudar Durkheim, ótimo. Isso é muito bom para compor uma visão. Mas por que não levar esta visão a algum tipo de prática e dividir uma parte da sua disciplina para desenvolver um projeto concreto a partir da teoria que você está trabalhando e conjuntamente com essa teoria? Isso pode ser feito com qualquer disciplina. Você está dando Física 1, os programas de Física 1 da universidade têm muito a ver com a Base Nacional Curricular Comum, tá certo? Então você pode dedicar algumas horas a uma prática como componente curricular, algumas horas que você pode levar o aluno a trabalhar questões de criação de ambiência para a formação do pensamento da física, né? E assim por diante. Enfim, isso aqui vai ser uma coisa difícil. E eu falo assim, muito mais difícil de nós trabalharmos nas instituições privadas. Eu não sei como é que vai ser isso. Aliás, vou dizer que há uma briga em que as instituições privadas estão querendo mudar essa resolução, né? Tá. E concluindo, vamos lembrar que documentos em si não são atuantes, né? Eles dependem de ações efetivas que propiciem a passagem do dito ao realizado, e que mudanças conscientes, e aqui eu estou citando Saviani e Duarte, merecem uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto sobre os problemas que a realidade apresenta. Se nós desvincularmos da realidade, nós realmente não conseguimos estruturar mudanças efetivas. E o que está em questão, e muito debatido, tá certo? É a passagem de todas as licenciaturas para 3.200 horas, a pedagogia já era, tá certo? Mas as outras eram de 2.800, tá certo? Que a licenciatura tem que ser oferecida em 4 anos e 8 semestres, necessariamente. Então, vocês vejam o impacto isso, especialmente para as instituições privadas, né? E isso está provocando uma celeuma muito grande, inclusive a Base Nacional Comum para a Formação de Professores. Mas é um debate público e eu acho que nós estamos numa democracia até segundo aviso, né? E acho que nós estamos abertos aí para conversa, para discussões, para análises específicas. Mas tem que ter sentido. E tem que ter proposta. Eu acho que chega de crítica, eu concordo. Tá certo? Nós temos que ter proposta. Por isso que eu comecei a minha fala com proposta, né? Temos que sair disso. Obrigada.